Um tema que sempre aparece quando se fala de Kabbalah é: como é que eu me protejo de negatividade e de coisas ruins? Pois bem, esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana encerramos a leitura da porção de Pinhas, hoje focando nos parágrafos de 86 a 88 do Zohar, sexto ano de leitura. Bom, acho que não é novidade para ninguém que a gente vive num mundo em que infelizmente há coisas ruins que acontecem, né? Há negatividade, há maldade, como você quiser chamar, e essas coisas podem acontecer conosco. Do ponto de vista da Kabbalah, o que acontece é que existem anjos negativos, a gente usa essa expressão, e são esses anjos negativos que trazem essas maldades para nós. Muitas vezes, aliás, o nome desses anjos é a palavra do que aconteceu conosco. Então, por exemplo, a gente tem um anjo que se chama doença, um anjo que se chama destruição, em hebraico, tá? Um anjo que se chama problema, sofrimento, tá? Muitas vezes é o nome do anjo. E tem um anjo, inclusive, que o Zohar está mencionando nesses parágrafos, que é responsável por anotar tudo que a gente faz de errado, e depois ele fica visitando as pessoas com a listinha que ele fez, e cobrando, né, esses erros. Então, olha, você errou, então agora você vai sofrer um pouquinho por causa dos erros que você cometeu. Então aqui é importante dizer que eu vou passar algumas dicas que segundo a Kabbalah, podem fazer você se proteger desse mal. Estamos falando de mal espiritual, tá? Porque a Kabbalah fala que também existe mal físico, certo? Por exemplo, eu não estou falando de se proteger de alguém mal, de alguém que é negativo. Não é esse tipo de proteção. Aí é uma proteção física, aí é você se proteger fisicamente, tá? Então, estamos falando de proteção espiritual. Bom, qual que é a ideia? Eu tenho que fazer grandes transformações que vão fazer com que o anjo não me encontre, com que esse anjo não me reconheça mais, certo? É como se eu tivesse que tapear o anjo, essa é a ideia. E na verdade a Kabbalah diz então que eu tenho 3 opções. 2 delas eu acho que sinceramente não muito práticas. Dá para fazer, mas não muito práticas, e a gente não usa tanto, tá? Mas, enfim, dá para fazer. E a terceira muito mais fácil. A primeira delas, segundo a Kabbalah, é você mudar de nome, tá? Você transformar o seu nome, muda totalmente, e aí o seu anjo fica, digamos, perdido. Ele está na lista, digamos, com um nome. Quando você muda de nome, o anjo não sabe mais que é você, né? Você mudou o seu RG, seu documento geral, sua identidade, e o anjo fica sem saber quem é você. Como eu disse, a gente não usa tanto, tá? Eu já vi algumas escolas de Kabbalah hoje que mudam o nome como se fosse mudar de roupa, né? Não é assim, tá, pessoal? A gente usa essa mudança de nome muito parcimoniamente, com muita parcimoniamente. Em casos de doença muito grave, por exemplo, se recomenda mudar o nome para a pessoa poder ter uma recuperação melhor. Em casos de a pessoa vem sofrendo muita desgraça junto, sabe? Quando acontece muita coisa junto. Tem escola que assim, entrou pra escola, muda o nome, né? Por qualquer coisa muda o nome. Eu não acho que é assim que funciona. Enfim, cada escola tem o seu jeito de trabalhar. Mas é um modo de fazer, mudar o nome para evitar essas negatividades. Segundo modo que a gente tem na Kabbalah é mudar de local, de onde você mora. E aí, de preferência, de novo, não é mudar de rua, né? Moro aqui na rua A, vou andar 10 quadras. Quando se fala mudar de local, é mudar de cidade, se possível, se quiser estado, num local como o Brasil, né, que é enorme, ou até de país, tá? E a mesma ideia, é como se o anjo ele fosse meio local, né? Ele trabalha naquela região. Quando você muda de cidade, estado, país, vai para um local mais longe mesmo, aí você também desnorteia, e é uma boa palavra, né? Perde o norte, desnorteia esse anjo, ele também não te acha mais. A mesma ideia, tá? Você não faz isso à torta e à direita, você não fica mudando por nada. É se você tá com alguma dificuldade real, perdeu alguma coisa muito grande, tá com sofrimento, aí você muda de local. Não é assim, quero novos ares, então vou mudar. Aí tem coisas mais interessantes para fazer, muito mais práticas de fazer. Inclusive a terceira atitude, que para Kabbalah é mudar de atos, né? Como eu disse, eu acho muito mais fácil. Se você acha que está com alguma negatividade e tal, antes de mudar de nome, que é muito complicado, ou mudar de local, que também é muito complicado, muda de atitudes, muda de atos, né? Passa a fazer algo diferente, passa a tentar uma nova abordagem,
talvez até deixa de fazer alguma coisa, já é uma mudança de ato, não é? Se abstém de fazer algo, e aí talvez você já consiga bloquear a negatividade que você está se preocupando. Então eu até deixei na lista essa terceira para o final, de propósito, mas talvez seja a primeira atitude que você tem que fazer, segundo a Kabbalah. Pensou que está afetado com alguma negatividade, quer se proteger? Começa mudando seus atos. E inclusive podem ser atos que você talvez nem veja muita relação. Do que eu estou falando? Olha, começa, por exemplo, a rezar, né? Talvez você nem nunca pensou muito, nossa, mas a reza vai me ajudar? Tenta, não custa nada. Começa a meditar, por exemplo, né? Começa a dedicar um pouquinho do seu tempo para cuidar de você, certo? E aí talvez só esse tempo que você está dedicando a você, você nem está combatendo diretamente a negatividade, você não fez nada contra a negatividade em si, mas você mudou de frequência, de vibração, de sintonia energética, percebe? E às vezes só isso já faz a diferença. Eu tô falando eufemisticamente, às vezes só isso já faz, eu tenho certeza que já faz, tá? Então, pequenas mudanças de atitude, mesmo que você não veja correlação, às vezes já é muito, muito bom, e aí você nem precisa das outras mudanças mais drásticas, como mudar de nome ou mudar de local. Um excelente fim de semana para todos, Shabbat Shalom e tudo de bom.